Olá, pessoal! Vamos iniciar a nossa aula, então, dessa semana, iniciando o segundo trimestre, tá? Vamos para o capítulo 4, módulo 2 agora, tá? Capítulo 4, onde fala leis de Newton. Então, a gente entra na parte da dinâmica agora. Dentro da mecânica, a gente estudou a cinemática, que é a parte que a gente estuda os movimentos dos corpos sem considerar as suas causas. E agora a gente entra na dinâmica, então, onde a gente começa a considerar as causas dos movimentos, né? Por que o corpo caiu? Por que o carro consegue fazer a curva? Existe uma força envolvida ali, existe uma força de atrito, coeficiente de atrito, existe a força da gravidade, né? Força-peso, que a gente chama, existe o que mais? Então, existem várias forças envolvidas que são as causas dos movimentos. Então, a gente vai começar falando hoje de força, tá? O que é força? Na verdade, todo mundo sabe o que é força. Porém, a gente não consegue defini-la. A gente não consegue explicar o que é força. Tá? Eu sei o que é força, mas é difícil de dizer, né? Então, força ela é uma grandeza, tá, gente? Começando, ela é uma grandeza vetorial, ela não é uma grandeza escalar, lembram da diferença? Grandeza escalar, grandeza vetorial. A força, se a gente conseguir entender o que ela é capaz de fazer, a gente consegue defini-la. Então, a força, gente, ela é capaz, basicamente, de 3 coisas, tá? Ela é capaz de acelerar um corpo, ela é capaz de deformar um corpo e de equilibrar um corpo. Então, veja bem, se a força, se eu pegar qualquer objeto aqui, supor aqui, uma caneta, e eu tentar, tá, até a tampinha da caneta, se eu apertar a tampinha da caneta com muita força, eu consigo deformar ela. Qualquer objeto que eu tentar, né, que eu aplicar uma força, eu consigo deformar. Um objeto que eu consiga acelerar, é porque eu impus uma força. E equilibrar também. Se eu colocar aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas se eu colocar aqui o meu canetão escorado aqui, ó, no quadro, ó, não sei se vocês conseguem ver, tá? Mas ele está em equilíbrio agora, está sendo aplicado algumas forças sobre ele. Então, embora a gente não veja as forças, elas existem, a gente consegue ver os efeitos, né, que causam, por exemplo, nessa figura, as crianças puxando a corda aí. Tá? Então, a força ela é capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento, de deformar um corpo e de pôr também o corpo em equilíbrio, certo? Existem alguns tipos de força, tá? Nós vamos trabalhar primeiramente com as forças de contato. Forças à distância a gente vai trabalhar basicamente com uma, porque forças à distância a gente chama também de forças de campo. Forças de campo. Forças de campo e forças de contato. Forças de contato é contato mesmo, tá? Ó, tô aplicando, se eu empurrar alguma coisa, tô aplicando uma força nesse objeto, né? Tô aqui botando a mão no quadro ou a mão na parede, eu tô aplicando uma força. Precisa do contato, o nome já diz, precisa do contato. Forças à distância ou forças de campo são aquelas forças que interagem à distância, elas não precisam do contato físico, como, por exemplo, a força da gravidade, né? a força elétrica, a força magnética. Então, existem algumas forças que elas agem à distância. No material de vocês, a professora não conseguiu baixar o material online para trabalhar no próprio material de vocês, tá? Mas na página 10 existe, então, ali os 3 tipos de forças de campo, tá? Que nós vamos trabalhar, basicamente, com a força gravitacional, né? Que é a força da aceleração, né? A força da gravidade. E as demais vocês verão nos próximos anos aí de estudos, tá bom? Então, aqui tem alguns exemplos, ali o exemplo da bola, da força que o pé está fazendo na bola, né? E depois ali tem o ímã, né? O exemplo do ímã, que seria a força magnética. Muito bem. Muitas vezes, gente, a força, quando a gente vai analisar as forças sobre um corpo, muitas vezes a gente despreza algumas delas. Algumas forças são desprezíveis. Mas, na maioria das vezes,
Existem muitas forças agindo no corpo. É muito difícil ter um corpo que tenha uma força só agindo sobre ele, tá? Raro isso acontecer. Existem várias forças envolvidas num corpo. Muitas vezes a gente despreza algumas, outras vezes a gente não despreza. E aí, quando eu tenho mais do que uma força agindo sobre o mesmo corpo, eu preciso encontrar uma força chamada força resultante. Eu preciso calcular a soma dessas forças. Eu preciso somar quais as forças envolvidas estão agindo sobre o mesmo corpo. Lembrando que não é uma soma algébrica, tá? É uma soma vetorial. Então, lembra de vetores, que a Sora fez uma aula para você sobre vetores e que eu disse que era muito importante, que a gente ia trabalhar muito com vetores dali para frente. Então, chegou a hora, tá? Que a gente vai aplicar muito a questão de soma de vetores aqui na dinâmica, trabalhando com forças. Então, a adição vetorial das forças componentes, vocês já viram alguma coisa a respeito disso? Já no movimento oblíquo, no movimento horizontal, lembra? O lançamento horizontal e oblíquo que a gente estava vendo lá na cinemática, a gente já trabalhou alguma coisa também com vetores, teorema de Pitágoras, enfim, a gente vai continuar usando. Então, quando a gente tem várias forças envolvidas no mesmo corpo, a gente precisa calcular o resultado disso, que é chamada força resultante, tá? E aí, vamos dar uma lembradinha. Como é que funciona essa resultante, então, de vetores. Como é que a gente calcula a resultante de vetores? Veja nesse desenho aqui, ó, que a gente tem aqui duas forças, F1 e F2, com o mesmo sentido e mesma direção. Tá vendo o barquinho? Ó, eles estão puxando o barco para o mesmo sentido e mesma direção. Então, duas pessoas fazendo força, tá? Tem a força 1 e a força 2, ó. Então, como é que a gente calcula a resultante dessa força? Como as duas têm o mesmo sentido e mesma direção, lembra? Soma de vetores? A gente apenas soma as duas forças. Por quê? Por quê, Sora? Porque eles estão no mesmo sentido e na mesma direção, tá? Então, apenas somamos F1 mais F2. Então, agora aqui, nesse segundo exemplo, olha o desenho. O desenho aqui, ó, os dois, cada um puxando para um lado. Aqui também tem os dois meninos puxando a corda, cada um puxando para um lado. Então, significa o quê? Que eles têm a mesma direção, porém sentidos opostos. As forças estão com sentidos contrários. E lembra como a gente faz isso? A gente pega o vetor, tá? Que tem módulo, lembra módulo? Módulo que é o tamanho, o valor do vetor, maior menos o vetor menor. Porque, na verdade, é uma soma de vetores, só que um dos vetores é oposto. Ele tem sentido oposto. Lembra que subtrair um vetor é o mesmo que somar o seu oposto? Quem não lembra dos conceitos de vetores, dá uma olhadinha lá na aula da Sora, que eu deixei para vocês. Eu acho que até está no YouTube também, mas tem uma aula específica só sobre vetores, tá? Então, quando a gente tem aqui duas forças opostas, a gente subtrai uma força pela outra, basicamente isso, tá? Quando a gente tem direções diferentes, o que a gente faz? Lembra? Quando eu tenho um ângulo envolvido, um ângulo diferente de 0 e um ângulo diferente de 180, porque aqui, ó, aqui nós temos um ângulo 0, tá? Aqui, o ângulo formado entre esses dois vetores é 0. Aqui, o ângulo formado entre esses dois vetores é 180. Tá? E aqui eu tenho ângulos formados que são diferentes. E aí, como é que eu faço? Bom, quando eu tenho um triângulo retângulo, né, que tem um ângulo, um ângulo formado de 90 graus entre esses vetores, eu aplico Pitágoras. Lembram disso? Então, quando eu formo um triângulo retângulo, quando eu tenho um ângulo reto ali, eu uso o teorema de Pitágoras. E quando eu não tenho um ângulo reto, quando eu tenho um ângulo qualquer, aí sim eu uso a lei dos cossenos, que a gente viu também no trimestre passado, e aí a gente não se aprofundou muito na lei dos cossenos, né? Mas a gente vai se aprofundar um pouco mais daqui para frente, certo?
Então, aqui tem um exemplo, ó, de uma cestinha de supermercado com 2 pessoas, cada um puxando numa alça da cestinha, ó. E olha só, eles não estão em sentidos opostos e nem no mesmo sentido, ó. Eles estão com, ó, direções diferentes, ó. O sentido é seta para cima. Os dois, ou nesse aqui como não tem seta, é uma cestinha, né? A gente nem... Mas a força que ele tá fazendo é para cima, ó. A mão tá puxando para cima, esse aqui também, ó. Então, a mão representa a nossa setinha, nesse caso aqui, tá? Então, sempre lembre-se assim, ó. Sentido, seta. S de sentido, S de seta. Para vocês não esquecerem, tá? E como medir uma força? Como é que a gente sabe? Quantas forças tem? Como é que se mede uma força? Qual é a unidade de medida da força? Então, assim, gente, olha esse desenho aqui. Eu tenho 1 quilograma aqui, tá? De massa. Eu tenho 1 quilograma aqui. Que foi empurrado, ó, 1 metro, numa velocidade, ó. Na verdade, aqui está a aceleração já, mas a velocidade aumenta a cada segundo, por isso a aceleração 1 metro por segundo. Então, a cada segundo ele anda 1 metro e vai aumentando, tá? A cada segundo vai aumentando 1 metro, então por isso a aceleração. Lembram disso? A velocidade de 1 metro por segundo, se eu tenho uma aceleração de 1 metro por segundo, significa cada segundo eu aumento 1 metro por segundo. Por isso, 1 metro por segundo ao quadrado. Então, quando eu empurro um objeto de 1 quilograma, tá? Durante 1 segundo e na distância de 1 metro, e eu aplico essa força é chamada de 1 newton, tá? 1 newton. Então, no que foi baseado 1 newton? Foi baseado nessas medidas aqui, ó. 1 quilo, 1 metro por segundo a cada segundo. Vocês têm na página 10 do material de vocês também essa explicação, tá? Do que é 1 newton, como medir uma força. Então, a força se mede em newton em homenagem ao Isaac Newton, ok? E aí tem uma tabelinha também interessante na própria página 10 de vocês, que faz as conversões, porque existe o milinewton, o micronewton, o decanewton, existe que mais? O dina, que é uma outra unidade de força, o quilograma-força, tá? O quilonewton, enfim, tem ali tudo o que representa na tabelinha da página 10. E aqui é a imagem de um dinamômetro. Ele é um aparelho para medir força, tá? Assim, ó, tem essa argolinha e daí coloca o objeto aqui, pendura aqui, ó, né? A força que você quer medir. E aí ele marca ali. Ele marca em newtons, na verdade, mas ele foi inspirado na unidade dina, que é o din. O que é o din? Ele vale 10 na menos 5 newton, tá? Ele é geralmente usado para medições de tensão superficial em balanças de precisão, para medidas muito pequenas, porque, na verdade, ao invés de usar 1 metro como referência, eles usam 1 centímetro, tá? Ao invés de usar o quilograma, eles usam o grama. Então, para unidades bem menores do que o newton. Então, por isso eles usam o din. E aí, esse aparelho foi inspirado nessa unidade de medida. Tá? E vocês têm também esse desenho na página 11 do material de vocês, tá? Eu trouxe para título de curiosidade mesmo, só para vocês saberem que existe esse aparelho, né, que mede forças. E aí, a gente entra na primeira lei da inércia. Eu quero que vocês façam, eu vou deixar aqui, ó, eu coloquei no roteiro de estudos para vocês fazerem os exercícios, tá, da página 14 e 15, baseado nesse conceito de força, do que é a força, e vocês vão dar uma lidinha no material para complementar o que a professora falou aqui para vocês. Vocês vão dar uma lida na introdução, né, no início do capítulo, sobre força, daí as forças de contato, na página 9, e as forças de campo, na página 10, vocês vão dar uma lidinha até a página 11. E depois vocês vão fazer o exercício, então,
da página 14 e 15. E 16 também, tá? 14, 15 e 16. Depois a gente já entra na primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton nos fala o seguinte, que todo corpo continua, é conhecida como a lei da inércia, né? Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar esse estado pela ação de uma força resultante aplicado sobre ele. Isso quer dizer o quê? Que todo corpo em estado de repouso continua em repouso. Todo corpo em movimento retilíneo uniforme continua em movimento retilíneo uniforme, a menos que seja aplicada alguma força sobre ele, tá? Então, por isso, muitas vezes, quando a gente está andando de carro, de ônibus, e aí dá uma freada, o nosso corpo vai para frente, porque a tendência é continuar o mesmo movimento que estava, né? Quando vocês vão girar, por exemplo, uma cordinha, um ioiô, alguma coisa assim, e que arrebenta, né? A tendência do objeto é continuar em forma de círculo. Então, eu até deixei uma atividade para vocês fazerem, um desafio, né, que é a atividade extra, que é opcional, para vocês falarem a respeito do cinto de segurança. Qual é a utilidade, por que isso é importante, qual é a sua relação, então, com a física e com a primeira lei de Newton. Então, vou deixar essa atividade para vocês fazerem, para refletirem um pouquinho sobre isso, e aí nós vamos entrar na próxima aula, já na segunda lei de Newton, tá? Eu quero trabalhar a segunda e a terceira lei de Newton na próxima aula com vocês. Então, deixo essas tarefas aí para vocês darem uma reforçada no conteúdo. E aí, a gente vai se falando, vocês vão mandando as dúvidas aí para a professora, tá? Agradeço aí a compreensão e o comprometimento de cada um, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!